partir de agora, então, nós vamos ver um dos recursos, né, da lírica. Um deles, que nós vimos já uma ideia inicial, né, é o ritmo. O ritmo, então, ele é estabelecido pela alternância de sílabas átonas e tônicas. E aí, no caso de uma estrofe da Lira dos 20 anos de Álvares de Azevedo, nós temos um cadenciamento de 2 sílabas átonas e uma tônica. Eu destaquei, né, em azul e vermelho, para que a gente consiga observar como se dá esse ritmo, tá? Como é que eu sei que eu tenho 2 sílabas átonas e uma sílaba tônica? Primeiro, a leitura do poema. Vamos lá. É só um trecho, né, da Lira dos 20 anos de Álvares de Azevedo, mas já dá para ter uma ideia de como ele faz a construção desse poema. Eu, cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sanguenta na mão, porque brilham teus olhos ardentes e gemidos nos lábios frementes vertem fogo do teu coração? Então vejam, há um cadenciamento, há um ritmo. Toda vez que a gente tem a sílaba destacada em vermelho, nós temos uma pronúncia mais forte. Se a gente fosse ler cadenciado, né, fazendo a escansão, que a gente chama de escansão dos versos, ou seja, a contagem das sílabas poéticas, nós poderíamos fazer mais ritmado ainda. Vejam, cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sanguenta na mão, porque brilham teus olhos ardentes e gemidos nos lábios fremem, vertem fogo do teu coração. Então vejam, há sempre a marcação nas mesmas sílabas poéticas. Então nós temos as sílabas tônicas, ou seja, aquelas mais fortemente pronunciadas na leitura de um poema, na terceira, na sexta e na nona, em todos os versos, tá? Então as sílabas tônicas nesse caso são terceira, a sexta e a nona. Isso é importante porque a gente consegue identificar versos regulares e versos irregulares. O que são os versos regulares? Aqueles que têm o mesmo número de sílabas, nesse caso todas vão ter 9 sílabas poéticas. Por que 9? Mas tem um 10 ali. Mas lembrem-se de que a gente só pode contar a última sílaba tônica do verso. Então, a gente procura em cada uma das palavras finais qual é a sílaba tônica. Então, o importante é lembrar do conteúdo, da acentuação, das sílabas tônicas, lembrem-se disso, tá? Agora vai ser importante também na literatura. Então, escuras, sílaba tônica, cu. Impuras, pu. Mão, mão, né? O monossílabo. Ardentes, dem. Frementes, men. Coração, são. Então, em cada um desses versos, a gente toma a última palavra, identifica a sílaba tônica. Até ali vai se dar a minha contagem das sílabas, certo? Lembrando que, porque eu risquei, né? Em escuras, eu risquei a última sílaba, impuras, ardentes e frementes, porque não se conta essas sílabas, tá? Então, contando até a última sílaba tônica, todos os versos têm 9 sílabas poéticas. Por isso a gente não fala somente sílabas, 9 sílabas. Não tem nada a ver com essa questão de ter tantas sílabas ou não. É sílaba poética. Por quê? É o que vai ditar o ritmo. Então, isso precisa ficar bastante claro. Quando os poemas têm, então, um número de sílabas diferente, por exemplo, um verso com 9, outro com 10, outro com 7, a gente chama isso de de versos irregulares, tá? Então, os versos irregulares não têm uma contagem certinha de sílabas poéticas. Lembrem-se disso.